Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, boa madrugada, para quem está vendo gravado, não é isso? Dando sequência aqui, pessoal, ao nosso curso, a gente falando sobre licitação. O dia de hoje é para falar de licitação, né? Já falamos sobre o contrato direto, já falamos sobre a questão envolvendo as modalidades, né, licitatórias, não é isso? Já falamos, bom, falta o pregão, me lembrei. Já falamos também da questão do limite de preços, né, aquela questão da dispensa de licitação, e também já falamos sobre a questão relacionada ao desfazimento da licitação. Tanto por revogação, né, como também pela chamada revogação e anulação, por ilegalidade ou por mérito, né, sempre à luz de um fato novo, um fato superveniente. Tudo bem, então? Tranquilo, beleza, vamos seguir. Olha só, na sequência agora, eu queria dizer para vocês alguma coisa sobre o processamento da licitação. Como é que ela funciona, como é que isso pode ser cobrado em prova, o que é que você não pode esquecer, né, para efetivar e para resolver isso, né, de uma forma, mais segura para efeito de prova, tá bom? Então, repara o seguinte, ó. Eu queria fazer agora um convite a vocês, que é fazer um gráfico, inclusive deitar o caderno, porque a gente faz um gráfico mais extenso, e eu explico a você todo o processamento da licitação. Como é que funciona, como é que vai ser o passo a passo, né? Tranquilo, ó. Vamos juntos, então. Vamos nessa? Tranquilo? Vamos lá, então. Repara só. A licitação, ela é realizada, pessoal, através de duas fases, tá? Uma fase considerada a fase interna, e uma outra fase que é considerada a fase, naturalmente, externa, né, da licitação. Então, existe uma fase interna e existe uma interna e uma fase externa da licitação. A fase interna, olha só, não é para copiar ditado. A fase interna, ela acontece dentro do órgão. E a fase externa, fora. Acertou, miserável. Tudo simplesinho, né? A fase interna é dentro, a fase externa é fora. Como é que funciona? Na fase interna, existe uma autoridade, né? Uma autoridade máxima. Essa autoridade máxima do órgão ou da entidade, ela é responsável, né, por autorizar o procedimento licitatório. Os órgãos públicos, pessoal, têm comissões, né, comissões de licitação. Essas comissões de licitação, elas preparam o edital, que você sabe é um instrumento convocatório, né, efetivamente aquele que regra todo o processamento licitatório. O edital, pessoal, é a lei interna do certame. Por que a gente recorreu agora na prova da OAB? Porque caiu questão de direito desportivo, não estava previsto no edital. Então, o edital é a lei interna do certame, né? O edital, efetivamente, é o que regra todo o processo licitatório. Claro, de antemão, que o edital não pode contrariar a lei, o edital não pode contrariar os princípios, né? Efetivamente, mas o edital é aquilo que regulamenta o certame. Certame quer dizer disputa, né? Certame eleitoral, certame licitatório, certame de público, de concurso e por aí vai. Bom, uma vez o edital sendo elaborado, se estabelece, pessoal, a modalidade de licitação, se estabelece o tipo da licitação, se estabelece também, olha que bacana, a questão envolvendo os recursos de onde vem a dotação orçamentária para efetivar aquele processo licitatório. Então, tudo isso acontece na fase interna, dentro do órgão, dentro da própria administração. Bom, pessoal, do outro lado do processo, vou esticar aqui meu caderno, deitado, ávidas para firmarem contratos administrativos, nós temos empresas licitantes, né? Então, a empresa A, a empresa B, a empresa C, a D, a E, a empresa F. Um exemplo, vamos botar aqui no plano prático, obras de engenharia, né, que é o que a gente mais vê caindo em prova. Então, todas elas têm interesse de participar do processo licitatório. Bom,
Essas empresas ficam todas, tem até funcionário para isso, ficam esperando justamente a publicação de edital para, de fato, efetivar a licitação. Quando o edital é publicado, aí tem lugar a primeira etapa da fase externa da licitação, chamada de fase ou do edital, já copie comigo, ou a fase, pessoal, do instrumento convocatório. Então, essa fase do edital, também chamada fase, pessoal, do instrumento convocatório, é nele, né, no edital ou no instrumento convocatório, que se estabelece, então, o início da fase externa da licitação. Então, a fase externa, ela acontece aqui, né, e se estabelece agora o início, né, do processo licitatório. Muito bem. Aí, vamos lá. Quando o edital é publicado, pessoal, as empresas, os licitantes, avidamente, observe isso, avidamente, os licitantes vão preparar a sua documentação considerando aquilo que é previsto no edital. Beleza? Então, a licitante A, a licitante B, está aqui, tá vendo? A, B, C, D e E, elas, à luz do instrumento convocatório, vão ver, primeiro, se interessa aquela licitação, se ela tem condições de licitar, se ela tem experiência, se ela atende aos requisitos do edital e se o negócio interessa também para ela. Com um detalhe importante, nessa efetivação, nesse cuidado, nesse prisma, no fundo, qual é a preocupação dela? Ver também se o edital está de acordo com a lei. E aí eu tenho uma pergunta logo bombástica para vocês aqui. O edital, ele pode estabelecer critérios discriminatórios? Não, né? Não? Pode. Aí é que está. Pronto. E a gente está aqui, de fato, para amadurecer juntos e, claro, dar confiança para a prova. Como é que funciona isso? O edital, pessoal, ele pode discriminar desde que tenha razão. Pessoal, todo certame discrimina desde que tenha razão, né? Certame eleitoral tem que ser cidadão, tem que ter capacidade eleitoral. Os que não têm, os que têm o direito superior suspenso, não podem. Está discriminado? Tem razão? Tem. Aí, se você avançar um pouco mais com isso, por exemplo, você tem um contexto aí, nessa visão geral, de pensar comigo em concurso público. Estado da Bahia, município de Salvador, abriu agora, vem esse dia 6 agora, um chamamento para concurso para médico. Me discriminou, a vocês também, ou você tem formação em medicina, percebeu? Aí você fala, por exemplo, de um concurso público para procurador do Estado, discriminou quem agora? Dando troco para o médico, entende? Então, a discriminação é possível, desde que haja razão. Então, havendo razão, efetivamente, você tem a lógica, entendeu? Justamente nesse contexto de razão, de poder o edital discriminar. Agora, quando o edital extrapola os limites da lei e dos princípios, olha o que vai acontecer agora, cabe ao licitante buscar uma medida administrativa chamada impugnação do edital. Então, cabe a questão da impugnação do edital. Então, a impugnação do edital, né, é uma medida de ordem, repito, administrativa, para dizer, olha, você está pedindo mais do que deveria. Tá? Por que acontece isso, pessoal? Porque o edital, ele tem uma tendência natural, quando se quer efetivamente praticar algum tipo de fraude, o edital está na linha, efetivamente, de, assim, no contexto bem objetivo, de direcionar a licitação. Deixa eu te contar uma história logo, que você vai entender isso melhor. Uma vez aqui na Bahia, um município foi licitar a construção de uma escola, e o prefeito queria, obviamente, contratar a empresa de um amigo dele, sabe-se lá por quê, né? Enfim. Foi o que ele fez, então, ele estabeleceu as condições de participação da empresa. A empresa licitante tem que ter, observe isso logo, tem que ter andaime marca-tal cor amarela. Grosseiro isso, né? Quer dizer, quantas empresas tinham andaime marca-tal na cor amarela? Só uma, percebe? E essa única empresa, obviamente, para que ela vencesse, qual o nome disso? Ó, lembre, direcionamento de licitação. Fora os jargões do curso, a gente tem aqui algumas situações assim que o próprio, as próprias palavras, os gestos também ajudam muito, né? Fazer assim. Tem um gesto aqui que vai ajudar você a lembrar.
Eles pegam, pessoal, todo o leque de ampla competitividade, quando fazem isso, e direcionam, conseguem criar uma estrutura, um itemzinho, não tão grosseiro, como andame marca tal com amarela, né? Mas um item que acaba o que, então? Direcionando, entende? A licitação. Isso é muito, muito, muito comum, né? Então, você tem aí, nesse contexto de direcionamento de licitação, exatamente a ideia, né? Você está violando o princípio da ampla competitividade, e quem é que perde com isso? Fora a questão de fraude e improbidade, quem perde com isso é o próprio, né, interesse público, claro, porque você vai ter uma proposta não mais vantajosa, enfim, né, tudo de ruim que acontece em relação à licitação, entendeu? No Brasil, e aí a gente tem esses exemplos todos, eles conseguiram, na inteligência brasileira, às vezes por mal, eles conseguiram fazer algo diferente. Sabe qual foi a história? Essas questões que envolveu a Operação Lava Jato, por exemplo, as empresas de licitantes faziam o edital. Olha que inteligência. Se a empresa faz o edital, vamos lá, se você quer ser promotor de justiça e você puder fazer a prova, quem vai passar? Primeiro lugar. Não é verdade? Então isso é o andame marca tal com amarelo de hoje em dia. Uma coisa muito mais sutil, entende? Uma coisa muito mais, efetivamente, né, muito mais, inteligente, para poder você fraudar a licitação. Por isso, pessoal, quando tem exigência que não está de acordo com a lei ou com os princípios, é caso de quê? Impugnação do edital. Bacana? Agora, é claro que se a medida administrativa não for apropriada, e você vai aprender comigo que ninguém é obrigado a esgotar a via administrativa para ir para a justiça, embora, obviamente, você tenha mesmo norte, né, nessa visão de se fazer o passo a passo, primeiro a medida administrativa, depois a judicial. Cabe, pessoal, na via judicial, principalmente, não é a única medida, a impetração de mandado de segurança, entendeu? Então, cabe impetração de MS também. Tá bacana? Beleza. Bom, aí, eu vou te contar só mais uma história. Lembre que a questão envolvendo o direcionamento, ou melhor, a discriminação, é quando a discriminação não tem razão. Não esqueça isso. É quando a discriminação, ela não tem razão. Bacana? Por que eu estou dizendo para você isso aqui que é importante? Imagine você, e eu tenho experiência com uma história como essa, foi feita uma licitação aqui para a construção de um prédio em ferro. Aliás, prédio em vidro. O prédio em vidro, ele tem um revestimento, né, um prédio em ferro, que tem um revestimento por vidro. Só que o Estado, na condição, ou a administração pública, na condição de fazer o prédio, exigiu que as empresas tivessem experiência com prédio em ferro. É óbvio, você vai fazer um serviço que é o quê? Experiência naquilo, né? Muito bem. Bom, estamos agora com o site com problemas, vocês estão acompanhando toda essa história aí, né? Apurando até eventual ataque, esse tipo de coisa, está suscitando tudo isso, está tentando resolver, fé em Deus, o mais rápido possível também. Por exemplo, estamos com profissionais gabaritados, né? 2 da Bahia, 1 de São Paulo, 1 do Canadá, então 4 pessoas aí, o mais de equipe, buscando resolver a questão logo. Não é normal. Então a gente quer que tenha experiência naquilo, né? Vocês estão fazendo ADM segunda fase, né, comigo por quê? Porque eu sou velho, né? Obrigado, eu fico feliz com essa história. Tá, porque eu sou velho, mas tem alguma experiência na área, consegue direcionar, marca o material, direciona, não é assim que faz? Beleza, então é a mesma coisa que eu quero que você entenda, né? Você tem aqui um contexto, efetivamente, de ter experiência. Aí o que foi que aconteceu com essa empresa? Ela simplesmente não pôde participar. A empresa que eu advoga até hoje. Por quê? Porque ela não tinha comprovação de experiência com prédio em ferro. Aí o dono me ligou irritado, doutor Aras, que absurdo, eu quero recorrer, eu quero não sei o que e tal, eu quero recorrer, né? Grave o recorrer, viu? Eu quero fazer alguma coisa, porque não é possível que eu não possa fazer um prédio de 6 andares, um exemplo. Porque minha empresa, disse ele, já fez até represa de concreto. Como é que não pode fazer um prédio em ferro? Na cabeça do leigo, é natural, né? Como é que se consegue fazer um prédio em ferro, uma represa, e não pode fazer um prédio em ferro? Só que ele não tinha o quê? Experiência. Qual seria a saída para ele que eu propus? Faça um consórcio, junte com a empresa que tem experiência em ferro, e se vocês ganharem, vocês dividem a fatura, né? Assim, faz uma associação, um consórcio, no mês, consórcio privado, claro. Não tem consórcio de moto? Não tem consórcio de carro? Tem consórcio de pessoas privadas para poder efetivar um contrato de natureza, entende? Também administrativa. Então, tem toda essa visão aí.
Aí, pessoal, nessa história de consórcio, nessa história envolvendo todos esses critérios, eu disse a ele, olha, o senhor não tem direito. Aí ele ficou enchendo, né? Porque eu não concordo, sabe o que eu fiz? Fiz uma impugnação do edital. Ele queria que eu recorresse, não era que eu lhe falei aqui? Cabe recurso contra edital? Pessoal, recurso contra decisão. Se a prova for muito criteriosa, cobrar esse assunto, impugnação de edital não tem natureza de recurso. Tudo isso previsto onde? Vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Estou dando uma visão geral, depois a pessoa, você gravou, não foi? Copiou tudo, né? Porque quis, tudo previsto onde? Na lei. Tenha certeza disso. Então, o negócio caminha por aí. Aí, pessoal, nesse sentido, vamos imaginar que a empresa, quem está licitando aqui, a empresa F reconheceu que não era para ela, não tinha experiência anterior, nem quis licitar. Pode. As demais, então, participam da licitação, e aí, depois da discussão sobre a impugnação, a licitação segue. Muito bem. Como é que segue a licitação? A licitação segue, pessoal, com a segunda medida, né, que é exatamente a questão envolvendo a chamada habilitação. Então, a licitação segue exatamente com a habilitação. A habilitação, pessoal, ela é o momento em que os licitantes comprovam toda a documentação que envolve o objeto licitado. E aí, simbolicamente, tá? Essas empresas preparam, acompanhem comigo, 2 envelopes, o envelope 1, que é justamente o envelope 1 com a documentação de habilitação, entenda a visão geral. E o envelope 2, que consta exatamente a documentação envolvendo, pessoal, a classificação, que é a proposta comercial. O que é que vai acontecer? Existe um prazo, olha, o artigo 21 da lei, tudo na lei, estabelece um prazo entre o edital e o momento de apresentar a documentação, esse prazo razoável, né? E no momento em que há o prazo, o recebimento disso, eles se reúnem, pessoal, numa mesa, há a mesa, e essa mesa tem a comissão de licitação, o presidente e os 2 secretários, o representante da empresa A, da empresa B, C, D, empresa E também, todo mundo ali chega com os 2 envelopes, grave 2 envelopes, envelope 1 com a documentação de habilitação e o 2 com a proposta comercial. Pessoal, o que é a documentação? Bom, aí no momento em que chega, eles apresentam os 2 envelopes, o envelope 2 é colocado em um cofre, efetivamente, ó, jogado de escanteio, porque só vai se discutir, de acordo com a Lei 8666, só vai se discutir a proposta comercial, a classificação de quem foi previamente habilitado, e aí, pessoal, abre para conferir se está de acordo com o edital a documentação de habilitação. Entendeu? E aí eu dizia, e parei e voltei agora. Que documentação é essa, pessoal? Documentação jurídica, né, contrato social, documentação fiscal, ó, regularidade fiscal. Perguntou em OAB recentemente, a empresa tem que ter certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Quanta coisa legal, né? Beleza. Tem que ter, inclusive, prova de experiência anterior, chamada capacidade técnica. Tem que provar, pessoal, que não emprega menor, salvo na condição de quê? De aprendiz, entendeu? Então, tudo isso aí é documentação de habilitação. Está na lei. Gravar, nada. Compreender, tudo, e é o que estamos fazendo juntos aqui. Muito bem. Aí, como o envelope 2 fica guardado, assinado, registrado num cofre, uma espécie de cofre, abre-se o documento 1, e aí, meu amigo, nesse momento, como se fala, ó, o pau quebra. O que é o pau quebra? Tudo vai acontecendo exatamente no contexto de ter a confirmação, né, de que essas empresas atendem ou não os critérios do edital. Aí uma vai tentando, logicamente, né, buscar outra, uma vai tentando impugnar outra, porque quanto menos concorrência, melhor, né? Beleza, então uma vai tentando impugnar. Bom, quando tudo isso acaba, a comissão de licitação, ela baixa, pessoal, uma decisão de natureza, logicamente, administrativa, beleza? Complete seu desenho. Ela faz uma decisão de natureza administrativa. Pessoal, essa decisão administrativa, eita, estamos juntos. Essa decisão administrativa, ela efetivamente, ó, vem no contexto de ser impugnada,
nesse caso, agora sim, mediante recurso administrativo, inclusive com efeito suspensivo, e independe de caução, porque recurso público não paga custas, diferente do recurso, né, privado. E aí, pessoal, do recurso administrativo não sendo acolhido, cabe ação. Geralmente, qual de novo? Mandado de segurança. Pode ser ação comum, a gente vai ter aula para isso depois, e segue numa boa. Bacana? Beleza. Vamos imaginar, pessoal, que no recurso administrativo, a empresa A foi habilitada, a empresa B também, a C também, a D não e a E não. A D recorreu e conseguiu habilitar. A E recorreu e não conseguiu. Estava devendo, certidão positiva, pode ou não pode? Não, né? Mas se ela for uma microempresa, aí eu tenho resposta na lei de microempresa. Então, por enquanto, já foi aqui, não é isso? Tranquilo. Aí, nessa estrutura, nessa sequência, após discutir, só ficou que empresa licitando? A A, a B, a C e a D. Pessoal, pega o envelope 2 da empresa E, devolve para ela. Eu não quero nem saber qual foi sua proposta comercial. Não quero saber. Para mim, fica aqui apenas no contexto de A, B, C e D também, que foram previamente o quê? Habilitados. Isso gastando tempo, discutindo-se a habilitação. Aí, depois disso, né, a terceira etapa do processo licitatório é o momento, pessoal, exatamente da chamada classificação. Eu coloquei na primeira etapa, você colocou edital? Colocou a primeira etapa edital? Colocou instrumento convocatório? Pessoal, lembre que o convite dispensa edital, viu? O convite dispensa edital. Então, você tem aqui a classificação, e é nesse momento que se discute, pessoal, os tipos. Eu falei que era diferente, não foi? Os tipos de licitação. É nessa hora aí. Quer dizer, as empresas que foram previamente habilitadas, né, elas vão comprovar agora, ver quem oferece a melhor proposta. Tanto que você aprendeu, a licitação não visa a proposta mais barata, mas ela visa a proposta mais vantajosa. Pode ser até mais barata, quando o tipo é o menor preço. Mas para cá, não precisa gravar não. Quais são os tipos de licitação na Lei 8666? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. São 4 tipos na Lei 8666. Porque se for estatal, tem outros tipos. Mas se for estatal, eu vou achar a resposta onde? Se for serviços, concessão de serviço público, tem outros tipos. Na concessão, por exemplo, pode ser a menor tarifa cobrada do usuário. Só que se for serviço, eu acho a resposta onde? É essa autonomia que eu quero de vocês. Só, aspas, só isso. Do direito, das aulas de peças profissionais, eu quero treino. Só treino. E das aulas de direito material, só a lembrança que o assunto está na coletânea. Para mim, isso já é mais do que suficiente. Bacana? Então, pronto. Então, você tem aqui a classificação, não é isso? E aí, vamos lá. Abre, lembra que o envelope 2 tinha ficado guardado no cofre? Agora, esse envelope 2 é aberto, né? Das empresas que foram previamente, o quê? Habilitadas. E aí, mais uma vez, a audiência, o pau quebra, né? Uma tentando o quê? Desclassificar a outra. A nossa proposta é abaixo do preço mínimo, chamada proposta inexequível. Vem cá, vocês acham que proposta inexequível é o quê? Eu não acho nada. O nome está, a expressão, a explicação está onde? Na lei. Quando é que é inexequível? Você acha o quê? Pessoal, não sei, está na lei. Porque não se quer nada gratuito, né? Tem que ter no mínimo preço, né, para ser coberto. Senão você vai eliminar a concorrência, né? Muito bem. Aí, além disso, a proposta, por exemplo, pode não estar computando impostos, pode estar contando com subsídio do governo. Pode ou não pode? Nada disso pode, né? Então, você vai ter efetivamente o contexto, né, de que essas propostas têm que estar de acordo com o tipo. E aí, nesse momento, mais uma vez, olha o que acontece, a comissão de licitação edita uma decisão de natureza administrativa. Mais uma vez, cabe, se for desclassificado, o quê? Recurso administrativo, pessoal. Mais uma vez, se o recurso não for acolhido, via judicial, geralmente através do mandado de segurança. Tudo bem? Através do MS. Bom, quando etapa 1, 2, 3. Quando tudo isso se resolve, aí você tem um resultado da licitação. Participaram 10 empresas, 3 ficaram no caminho inabilitadas, outras desclassificadas. Pessoal, vem cá, e se todas forem inabilitadas ou se todas forem desclassificadas?
Aí a licitação fracassada, não é? O que é que faz? É fracassada, é sim. Aí faz o quê na fracassada? Dá um prazo para regularizar essa documentação. Você lembra que o prazo é 8 dias? Ah, você lembrou que são 8 dias? Não é isso? Porque aqui está na lei. E se nesse prazo não regularizar, tem que cancelar e fazer uma nova licitação. É ou não é? Vimos isso ou não vimos? Tudo previsto na lei. Aí, pessoal, essas empresas, então, elas ficam nessa lógica, né? Exatamente nesse contexto de discutir a questão da habilitação, agora da classificação. E aí eu repito, tem uma decisão, tá? Aí vamos lá. A decisão foi, primeira colocada, exemplo, a empresa A. Vamos imaginar, pessoal, que o tipo de licitação foi o menor preço. A empresa A ofereceu fazer por 100, a empresa B, 100, né? A empresa B ofereceu por 107, a empresa C por 110, a empresa D por 114, percebe? Então, o que é que vai acontecer? Eles baixam a decisão e dizem, ficou classificada, primeiro colocada a empresa A, segunda a empresa B, terceiro a empresa C, quarto a empresa D, com essas propostas comerciais. Bom, quando esse processo é concluído, lembra que isso aqui foi feito por uma comissão de licitação, não foi? A comissão, pessoal, devolve o conhecimento do processo para a autoridade máxima, que vai praticar a quarta etapa da licitação, que é fazer a chamada homologação. O que é aqui, então, pessoal, na homologação? Olha que legal, ela analisa documento por documento, daquilo que envolve, né, o processo licitatório, analisa documento por documento, beleza? E aí, pessoal, diz, está correto, homologo a licitação. Mentira. A autoridade máxima, às vezes, mal sabe o que é licitação. Quem analisa o documento é o procurador, vocês aí, logo, amém, 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 bacana? E aí vocês dão um parecer, e aí um parecer de 10 laudas, super fundamentado, só que a autoridade é que tem o poder, né? Aí ela bate um carimbo e assina, homologo a licitação, entendeu? Beleza, então nesse caso aí, a homologação da licitação é feita como forma de ratificação dos atos da comissão de licitação, beleza? Agora, após a homologação, ato contínuo, quinta e última etapa do processo é a chamada adjudicação. Pessoal, adjudicar significa atribuir. Então, o que é isso aqui? A administração pública atribui ao licitante vencedor, atribui a ele o objeto da licitação. Bom, data vênia é o entendimento da FGV, e a gente vai depois finalizar com vocês como é que você vai responder para a prova, não é isso? Porque quem é que manda? A FGV, depois o STF, depois o TJ, depois a mulher da gente. Então, não tem realmente esse negócio, né? Beleza, tudo bem. Então, se é assim, o jogo é esse, no bom sentido, eu vou ficar nisso. Então, nessa ideia, a autoridade, pessoal, mesmo adjudicando, ela não dá direito ao contrato. Lembre comigo, porque após todo o processo licitatório, a administração pública, ou seja, pode realizar efetivamente o contrato administrativo. Pode ou deve? Pode. Porque a licitação pode ser desfeita. Artigo 49, leu comigo, ela pode ser tanto anulada quanto pode ser revogada. É ou não é ou não é? É. Percebeu? Então, o contexto é esse aí. E aí, pessoal, nessa linha, nesse contexto todo, o que é que eu tenho também para dizer a vocês? Deixe só as sementes plantadas, tá? Ouça. O licitante vencedor, ouça seu amigo, o licitante vencedor, ele efetivamente, o vencedor, tá? Venceu, não é isso? Ele tem que responder ao chamamento da administração pública. Por exemplo, a proposta dele vale por 60 dias, certo? Até os 60 dias, se a administração chamar, ele tem a obrigação de assinar o contrato. E se ele falar assim, não quero mais não, ele pode fazer isso? Bom, poder pode, vai sofrer o quê? Sanções. Não é assim, não querer mais, né? Agora, após a validade da proposta, não é isso? Quando você faz um orçamento em qualquer loja, a pessoa coloca assim, tem um preço promocional, coisa de vendedor, né? Não é crítica nenhuma, né? Tudo bem, é cada um com a sua estratégia de marketing, né? Enfim, e de combate também. Vamos lá, aí ele coloca assim, vale por 10 dias.
Mentira, numa crise dessa, daqui a um ano, o preço é o mesmo, até mais barato. Mas ele bota lá fazer a pressão, né? Se não vier amanhã, o último dia é amanhã, né? Assim? É o quê? Validade da proposta, não é isso? É natural, né? Enfim, aí nesse contexto todo, você tem uma lógica, você tem uma ótica inteira envolvendo exatamente, ó, pessoal, a obrigação de contratar. Bom, e aí, nesse caso, chama primeiro quem? A primeira colocada. Se ela não quiser, chama a segunda, desde que cubra a oferta da primeira, tanto com relação ao preço, quanto com relação aos prazos também, e isso se dá, é assim que se dá todo o funcionamento da licitação. Entendeu? Deu para entender isso aí? Beleza. Tu copiou tudo, foi? Bom, antes disso ainda, para fechar com você, então quer dizer que cabe impugnação do edital, né? Quando violar a lei ou violar os princípios, né? Muito bem. Bom, tudo o que eu coloquei no quadro e Dubai está valendo, adivinha? Previsto onde? Na lei. Pronto, vamos para a lei de licitações. Eita, lei danada. Vamos para a lei. Pessoal, dando didática àquilo que a lei não dá. Então, dando didática àquilo que a lei não dá. Comece com a página 557. Deixa eu sentar aqui um pouquinho.